Olá, pessoal, estamos de volta para falar sobre meditação. Eu creio que você entendeu a ideia daquilo que realmente é uma meditação bíblica, aquilo que nós precisamos fazer com o texto bíblico, que é deixar ele penetrar realmente, né? Como a Bíblia diz, falando dela mesma, ela diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que é na divisão da alma e do espírito. Então, nós temos que permitir essa penetração da palavra no coração, esse efeito, esse impacto para que possa gerar realmente uma mudança. E nós queremos agora, através desse vídeo, falar sobre alguns princípios importantes. Um é por que eu vou meditar. Por que você precisa meditar? Você precisa meditar primeiro porque é um mandamento também. Porque buscar a Deus é um mandamento. Buscar, orar, buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer ao Senhor é necessário. Então, nós temos que meditar porque isso faz parte do crescimento do cristão. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor é necessário para aqueles que andam com Ele. Não tem como você falar de Deus sem antes conhecê-lo. E como vou conhecer? Deus deixou muito claro em sua palavra os seus atributos, deixou muito claro o seu caráter. Então, para você ter um relacionamento íntimo com Deus, é na palavra de Deus. Aqui tem a biografia, tem a revelação de Deus acerca daquilo que você precisa conhecer dele. Então, quando eu vou meditar? Quando? Tem coisas, Deus, que são permitidas. 4 coisas. Orar sobre todas as... Orar sem cessar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Meditar de dia e de noite. E dar graças em tudo. Então, meditar não é uma questão de ler toda hora. Eu vou ler todo esse texto, então eu vou passar o dia lendo, lendo, lendo. Eu estou meditando o mesmo texto, pensando. Não. Está falando sobre ruminar, sobre pensar. Meditar está falando sobre refletir sobre aquela verdade. Aí você escreve, nós vamos ensinar sobre isso, vai tomar nota, ok. Mas você não precisa ler todo dia, toda hora, aliás, toda hora para fazer isso. Você precisa ler um texto bíblico, você precisa pensar sobre aquilo dali. Quando você precisa fazer isso? Todos os dias. Eu creio que você tem aí, no mínimo, 3 refeições básicas que você tem durante o seu dia, que é o seu café da manhã, o seu almoço e sua janta. Você também, para manter o seu corpo físico, manter os nutrientes, manter seu corpo firme, com saúde, você precisa de uma boa alimentação. Então, da mesma forma, você precisa do pão de cada dia, do alimento diário espiritual também, que é da palavra de Deus, todos os dias. Já foi até comprovado aí por várias pessoas que a meditação diária, que a leitura diária da palavra de Deus, ela traz cura, restauração da alma, até sofismas, pensamentos, pessoas que têm pensamentos aí destrutivos, pensamentos negativos, eles são transformados, são confrontados, são destruídos realmente pelas verdades de Deus. Diz Filipenses que a batalha espiritual nada mais é do que uma luta de verdades. A mentira do diabo querendo se tornar uma verdade dentro da nossa cabeça e uma verdade de Deus que está sendo desfeita pelas circunstâncias e até mesmo pelo nosso adversário. Nós precisamos de verdades, verdades de Deus. Então, quando eu vou meditar, se necessário, se for possível, todos os dias buscar a Deus. É o mínimo que nós podemos fazer. Onde meditar? Isso cabe aí a sua realidade, onde você vive, como você mora. Porque às vezes a gente diz assim, olha, entra no teu quarto, fala em secreto com o teu pai, né, que está em secreto, e ele vai te recompensar. Mas às vezes a pessoa, ela não tem um quarto só para ela, às vezes não tem um quarto, né, mora com outras pessoas, mora em uma loja, às vezes está num alojamento, então não consegue fazer isso de uma forma sozinho, dentro do seu quarto, escondida. Mas é necessário você separar um lugar. Procura um lugar de tranquilidade, um lugar que você possa ler, pensar, escrever com calma. Isso você pode fazer durante alguns minutos do seu dia. Não precisa você levar tantas horas para fazer. Talvez tem dias que você vai perder o horário, perder o tempo aí, a noção do tempo, porque vai ter mais tempo, não tem nenhum compromisso depois e vai ver o quanto é maravilhoso passar tempo com a palavra de Deus. Porém, entretanto, eu não posso querer que todos os dias eu passo 3 horas, 4 horas meditando ali. Talvez 15 minutos do seu dia você se debruçar num texto, pensar, escrever, e no decorrer do dia você vai aí pensando mais sobre essas verdades. Então, onde eu posso fazer isso? Você pode fazer no seu quarto, você pode fazer no seu trabalho em um horário, claro, em um horário aí de intervalo, você pode fazer em um lugar que pode ser mais conveniente para você. Então, como meditar? Como meditar, eu vou te ensinar no próximo vídeo, passo por passo. Eu vou te ensinar como você pegar um texto bíblico e como você extrair verdades dele para você.
Mas antes de a gente finalizar esse vídeo, eu quero dar 2 versículos para que você possa pensar. Antes de você já ir para a prática, tem um versículo que é Salmo 5,3. Senhor, todas as manhãs eu te busco. Todas as manhãs tu ouve a minha voz. Então, pensa no horário. Pensa que momento eu vou fazer essa meditação. Das primícias do seu dia aí para você buscar ouvir o coração de Deus. Lutero dizia que não poderia sair de casa sem antes não orar 2 horas, porque se sentia como se estivesse saindo nu. George Whitefield passava 8 horas orando e meditando, 8 horas comendo e dormindo e 8 horas pregando o evangelho e trabalhando. Né? Eu acho que até o próprio Whitefield disse isso, que ele dizia que produzia mais trabalhando 4 horas e orando 1 do que trabalhando 5 sem orar 1 hora. Então, orar, se preparar para o seu dia, se preparar para aquilo que você vai enfrentar. Talvez vai acontecer algo interessante com você. Você vai pegar um texto, vai meditar e de repente durante aquele dia aquele texto vai tornar uma realidade, não somente uma verdade, mas uma realidade na sua vida. Então, o primeiro versículo é Salmo 5, versículo 3. Pensa em fazer isso pela manhã. O outro versículo é Isaías capítulo 50, versículo 4. O texto diz assim: Deus me deu uma língua erudita para eu ter uma boa palavra para o cansado. Quem não quer ter uma palavra de sabedoria, uma palavra revelada? Quem não quer dar um conselho preciso para alguém que está necessitando? Mas a parte B do versículo diz: mas eu me coloco todas as manhãs com o ouvido como de um aluno para aprender. Então, se você quer ter palavras, se você quer ter vida, esse versículo me deixa verdades, não somente de palavras que você pode liberar, mas ele me deixa uma verdade importantíssima para me enfrentar o resto do dia, para que eu possa, no decorrer do dia, ter as palavras certas, ter as atitudes certas. Eu preciso, pela manhã, aprender. Aprender de quem? Tem um convite. Jesus diz em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você quer realmente aprender, Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o mestre dos mestres, ele é o rabi, ele pode realmente te instruir a viver uma vida diferente. Então, no próximo vídeo você vai aprender como você pegar um texto bíblico e que perguntas você pode fazer para facilitar o seu tempo de meditação. Que Deus te abençoe e eu te espero lá.